Nome. Glória a Jesus, aleluia. Santo, santo é seu nome. Glorioso Deus, eterno Pai, amado querido, que na tua presença, Deus, diante de ti. Eis aí tua filha, Pai, muito obrigado, Senhor, por ela estar de pé, estar aqui, Senhor, falando do teu amor, da tua palavra, Deus. Continua com ela, Senhor, toma saúde em tuas mãos, fortalece mais e mais, vai diante dela, Senhor. Envia a mensagem do Senhor sobre a mente dela, que nada bem falar dela, mas sim de ti. Deus, Senhor da glória, abençoa a vida da tua filha, Senhor, sua família, seu casamento, Senhor. Vai diante dela, jogando por terra todo mal e abençoando. Prepara nossa mente e nossos corações para ouvir tua palavra, entender mais e mais, Senhor. Abençoa a cada vida que aqui está, ó Deus, que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Cumprimento a nossa igreja com a paz de Jesus, amém? E lembrando que a igreja está de pé, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Atos 9. Atos capítulo 9, versículo 1. Versículo 1 ao 3 dizia: conversão de Saulo. Eu gosto muito dessa mensagem porque essa mensagem fala que ele era Saulo, né? Conversão de Saulo. Né? A mensagem fala quando ele era Saulo e fala quando ele passou, seu nome passou a ser Paulo. Atos, capítulo 9, do 1 ao 3. Conversão de Saulo. Todos acharam? Amém? Fala assim: enquanto isto, Saulo ainda respirava ameaça de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe carta para a sinagoga de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens e mulheres que pertencessem ao caminho e pudesse levá-lo preso para Jerusalém. Só até aqui, ele pode sentar. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo era um homem muito rico. Paulo não, Saulo. Antes de ser Paulo, ele era um homem muito rico, um homem que tinha muito dinheiro, um homem que tinha muitas mulheres, um homem que andava em cavalos bonitos, cavalo alinhado. E ele perseguia o povo de Deus. Ele não gostava dos cristãos. E ele perseguia, ele tentava prender o povo na época de Jesus, que andou como homem aqui na terra. Mas é muito perigoso quando a pessoa mexe com o povo de Deus. Se todos soubessem que é você mexer com o povo de Deus, ninguém nunca mexeria com o servo ou com a serva do Senhor. Porque na Bíblia diz que nós somos meninos dos olhos de Deus. E Paulo, naquela intenção de prender o povo, de matar o povo, aí o que aconteceu? Uma certa vez veio um clarão do céu e Paulo caiu por terra. Paulo não, Saulo, ficou cego. Ficou cego 3 dias e 3 noites sem enxergar ninguém. E o Senhor Jesus sabia que ele era o escolhido do Senhor, mas o Satanás queria levar ele para sempre atrapalhar a obra de Deus. Mas Deus sabia, Deus sabe o nosso amanhã, Deus sabe o meu amanhã, Deus sabe o seu amanhã, Deus sabe o que você vai fazer. A Bíblia diz que ele sabe até quanto fio de cabelo nós temos em nossa cabeça. Vê como que Deus é poderoso e sabe tudo. Aí o que aconteceu? Jesus falou com Ananias, sabendo que ele estava cego, né? E Deus tinha um plano muito grande, uma obra muito grande na vida dele. E lá em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. E o Senhor chamou numa visão Ananias.
Aquela visão a minha teve, né, sem entender o porquê, mas Deus sabia. Aí eis que aqui o Senhor respondeu a ele. E o Senhor lhe disse: vai à casa de Juda, na rua chamada direita, e pergunte pelo homem de Tarso chamado Saulo. Ele estava orando. E numa visão viu um homem chamado Ananias chegar e pondo-lhe as mãos, para que voltasse a ver. Quer dizer, Saulo sentiu aquele homem colocando a mão dele, que era Ananias, né? E respondeu a Ananias: Senhor, tenho ouvido muitas coisas a respeito desse homem, de todo o mal que ele tem feito aos seus santos em Jerusalém. Então Ananias nem estava querendo ir ali orar aquele homem, porque tão mal que ele era, tão ruim que ele era. Mas o Senhor sabia a obra muito grande na vida de Saulo. E falou, e respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muitas coisas a respeito deste homem, e todo o mal que ele tem feito aos santos de Jerusalém. E ele chamou aqui a autorização do chefe dos sacerdotes para prender todos que invocavam o teu nome. Ananias falando para o Senhor Jesus. Mas o Senhor disse a Ananias: vai, este homem é um instrumento escolhido para levar meu nome perante o gentil e seus reis e perante o povo de Israel, e mostrará a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa e pôs-lhe a mão sobre Saulo. E disse: irmão Saulo, e orando Saulo e falou: Senhor Jesus, que me apareceu em caminho por onde você vinha, enviou-me para que você voltasse a ver e seja cheio do Espírito Santo. Aí imediatamente algo como escama caiu dos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado, e depois de comer, recuperou as forças. Aí eu fico pensando, igreja, uma pessoa rico, cheio de dinheiro, via tudo na frente e de repente ficar cego. Aí o que aconteceu? Deus sabia que ele era um escolhido dele, e Deus fez com que Ananias fosse orar e desse novamente a visão de Saulo. Saulo ficou tão feliz, tão empolgado de voltar a ver novamente, porque tudo que ele tinha vivido passou a ser tudo escuro. E ele passou a claridão, passou a ver tudo, e assim que Deus fez na vida dele. Então ele ficou tão feliz que ele era um homem muito mulherengo, ele começou a se castrar, ele ficou eunuco. Ele não tem mais saber de mulher, não tem mais saber do mundão, não tem mais saber das ofertas de Satanás. Ele só queria Deus, Deus, Deus. E ficou um homem, um grande discípulo. E o Senhor mudou o nome dele para Paulo. Ele era Saulo, quando era mudando, depois do Senhor Jesus, passou a ser Paulo. E Paulo começou a pregar a palavra de Deus, começou a falar de Jesus, começou a falar para todo mundo que Jesus Cristo era o Senhor. E o que aconteceu? Ele também sofreu depois disso tudo. Ele foi preso, Paulo e Silas, eles foram presos, colocaram ele na prisão, mas ele não murmurou, ele não chorou, ele só louvava ali no pássaro, louvava o nome do Senhor e pregava a palavra de Deus. E os guardas, um de cada lado ali naquele presídio, vigiando para ele não fugir, nem ele nem Silas. E ele lá, aí o que aconteceu? O Senhor rompeu os cadeados, as correntes caíram, e aquele discípulo soldado que estava ali não entendeu nada, mas foi Deus que fez com que isso acontecesse, porque Deus sabia que ele agora era o varão servo do Senhor Jesus. E lá ele assentado, louvando, ele lembrou do pessoal que estava lá em Éfeso, na igreja de Éfeso, e ele começou a escrever carta para os seus discípulos, falando para que ele fosse cheio do Espírito Santo. Ele se espelhou ali na armadura daqueles soldados, né? E começou a escrever carta aos Efésios, falando: revestindo toda a armadura de Deus, caçai seus pés no evangelho da paz, vestir a couraça da justiça
e mandando carta, fortalecendo o pessoal ali de Éfeso, os discípulos, porque ele estava vendo que ele tinha que se espelhar naqueles guardas, tudo vestido daquela armadura de ferro. Assim é nós hoje, meus amados. Em quem que você tem se espelhado? Em quem eu tenho me espelhado? Eu costumo falar que eu gosto de me espelhar na minha patroa, na minha pastora, quero dizer. Porque nós somos espelhos do mundo. O mundo, eles podem fazer o que quiser, ninguém olha. Eles pintam e botam e fica tudo ok. Nós não, qualquer vacinozinho, apontado lá, é crente. Por isso que nós temos que mostrar, nós temos que ter o brilho do Espírito Santo, as pessoas sentir o Espírito Santo em nossa vida, sentir Deus em nossa vida. Muitas das vezes eu estou lá assim na rua, eu costumo sentar à tarde com meu esposo, e sempre vem alguém, a gente fala de Jesus, e as pessoas admiram muito, não é para engrandecer o meu nome, mas o nome do Senhor. Eu vou na rua com meu esposo essa semana, eu achei até engraçado, porque o casal falou assim, eu acho tão bonito vocês dois, só andam de mão dada. Ninguém vê mais isso hoje. Aí eu respondi, não, porque nós somos servos de Deus, que a gente tem que mostrar para o mundo que somos diferentes. E o crente não pode deixar acabar o amor, o salão que você tem, o bem que você tem para o seu esposo, não porcaria não. Tem que mostrar que nós somos diferentes. Nós servimos Deus Todo-Poderoso. Não deixar que o inimigo veja algo que possa nos apontar. Porque a gente não sabe, a gente tem que ser cheio do Espírito Santo, a gente tem que falar com o amor de Deus, pregar a palavra. Outro dia Isabel estava pregando, ela falando que nós somos um povo adquirido, escolhido por Deus. Nós somos uma geração eleita, um povo adquirido para pregar boas novas, cativos, presos. Muitos que estão aí nas garras do inimigo, na droga, na cocaína, na prostituição, não tem aquele primeiro amor. O primeiro amor que você teve, que aceitou Jesus, a gente tem que ir até o fim. Agora que nós temos que estar mesmo firmes no primeiro amor desse Deus Todo-Poderoso que nos chamou, nos salvou, nos libertou, nos curou. Eu sou uma prova viva disso aí. Eu sou um milagre de Deus na presença do Senhor. O Senhor me curou de um câncer. O Senhor me curou de infarto fulminante. Meu coração estava igual uma gelatina. E o médico falou, você não pode fazer a cirurgia porque seu coração está igual a gelatina. E eu passei 3 meses fazendo todos os exames, tudo que ele pediu, quando eu voltei lá, ele viu a ressonância, ele falou que eu não precisava me operar. E antes disso, a minha pastora falou que o Senhor mostrou para ela meu coração tudo igual estava antes. E eu falei, doutor Paulo, e como é que está meu coração? Já que é uma gelatina? Falou, não, Luzinho, o seu coração está perfeito, eu estou evoluindo. Quem faz isso, irmão, é Deus, porque Deus sabe o desejo do meu coração. Quantas vezes atrás, na minha casa, atrás da porta, eu deitada a chorar, Senhor, meu ministério está parado, eu sou tua serva, a minha missão, eu quero voltar novamente, só que aquilo que o Senhor colocou na minha mão, e o Senhor me tirou do câncer, graças a Deus não tem nada, faço exame, bato ultrassonografia, bato ressonância, que eu vou só bem, parabéns. Então é Deus. Deus, ele é o Deus de perto, o Deus de outro, ele é médico dos médicos, ele é médico por excelência. Se você tem um problema, creia somente, bota a sua vida no altar. O Senhor quer obediência, fidelidade, ser fiel e obediente, é isso que Deus quer daquele. Trabalha para o Senhor trabalha para você. Se nós não fazemos nada para Deus, se nós não temos compromisso com o Senhor, Ele não tem compromisso com você. Ele não tem compromisso comigo. Então eu quero, cada dia Ele deve estar mais, meu Deus, fazer aquilo que Ele colocou nas minhas mãos. E agora então, que todo mundo sabe que Jesus vai voltar para buscar a igreja. Na Bíblia diz aquele que é santo, que se santifique mais. E aquele que é sujo, que se suje mais. Não adianta estar dentro da igreja com o pé lá fora, ou o pé aqui dentro, aquele crente de girafa, a cabeça dentro da igreja e o corpo lá fora. Não, Deus quer você todo dentro da igreja, servindo Deus Todo-Poderoso, aguardando a vinda do Senhor, porque na Bíblia diz para ser um além piscar de olho. Não adianta se você está no lugar de voltar, vai dar tempo você olhar para trás, não, vai ser um abrir piscar de olho, porque nós temos que estar esperando Jesus primeiro voltar agora no segundo.
sempre orando, vigiando, buscando, sacrificando, é isso que Deus quer de nós. Entendeu? Então, eu estou muito feliz com meu Deus. E você vê que o apóstolo Paulo, ele ficou um discípulo tão abençoado, ele queria tanto do Senhor. Eu gosto muito desse livro de Atos dos Apóstolos, que me ensina muito. Porque Paulo, aonde ele passava, está escrito lá em Atos capítulo 19, versículo 12, está escrito que o lenço e o avental de Paulo, aonde colocasse uma pessoa, a pessoa era curada. Se tivesse alguém endemoniado, colocasse o lenço dele, o demônio saía. Pensa no nome abençoado que ficou Paulo. Eu quero seguir o exemplo de Paulo. Eu já passei por muitas coisas, mas jamais eu largo o meu Senhor. E eu quero mais e mais de Cristo. Quero mais servir o Senhor cada dia mais e adorar em espírito de verdade. Porque naquele grande dia, você não pode, o Senhor Jesus falar, missionária Luzia, me mostra as tuas mãos. Nós vamos passar no tribunal. Tudo que a gente faz aqui na terra, o anjo do Senhor escreve no livro da vida. Como está escrito meu nome, o seu nome está escrito no livro da vida. Então, no dia do tribunal de Cristo, no dia da vida do Senhor, nós vamos prestar conta a Deus de tudo que aquilo que a gente fez. Aí ele vai chegar e dizer, missionário, o que é que você fez para mim? Senhor, eu ia para a tua igreja, eu amo o teu nome, só isso não. Deus quer que a gente prega, leva a palavra, tira as pessoas da garra do inimigo. Você tem que privilégio. Cada uma alma que você ganha para Jesus é uma pérola que o Senhor coloca na sua coroa lá no céu. Porque na Bíblia diz que são 5 coroas: a coroa de prata, a coroa de ouro, a coroa de bronze, a coroa da justiça, a coroa da vida. Qual será a minha coroa? Qual será a sua coroa? O que é que você tem para apresentar ao Senhor nesse grande dia? Eu quero ter muita coisa para apresentar ao meu Senhor no dia do tribunal de Cristo. Não quero ouvir aquela palavra, afastar de mim, maldito, portai Satanás e teus anjos. Porque na palavra de Deus diz que muitos vai falar, Senhor, em teu nome, eu expulsei demônio, eu curei enfermo, operei maravilha. Mas se estava desviado da presença, o Senhor vai falar, afastar de mim, maldito, portai Satanás e os teus anjos. Lá em Apocalipse 22:15 fala que vão ficar de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem e o que cometem a mentira. Os cães para Deus é aqueles que é desviado, largou de vir para lá. Então para Deus ele está como um cão. E fala, e as portas voltou o seu lamaçal. As portas são aquelas também que amou o Senhor, amou os caminhos do Senhor, para ficar nesse botão de pecado, onde Satanás só fica oferecendo os manjares, e as pessoas abraçam de mão grave. Você fala de Jesus, é difícil alguém querer dar ouvido à palavra do Senhor. É difícil. Às vezes alguém não está morrendo, talvez se arrependa e aceita como Salvador. Mas não vamos parar não, meus amados. Vamos continuar fazendo a obra do Senhor, falar do amor de Jesus. Se gosta, se gostar, se não gostar também. Minha esposa mesmo sai falando. Se a pessoa receber de bom grado, a gente continua. Mas se a pessoa ignorar, na Bíblia diz, não dá espera aos fortes, para lá. Mas a minha parte eu já fiz, saiu da minha responsabilidade. Naquele grande dia não vai falar, Senhor, eu não sabia que você viria buscar o povo. O Senhor Jesus vai falar, a missionária Miguel anunciou, você não veio aceitar. Vai ser muito triste para aqueles que ficarem na igreja. Eu estou tentando ganhar um casal para Jesus, e ele mete, ele vai na macumba, porque eu tenho uma filha que serve de mim. Aí eu sempre, meu esposo, taca Jesus em cima dele. Aí ele fica assim, falando, eu falo. Aí eu falo para ele, não adianta, porque muita gente fala, o inferno é aqui. Poxa, se o inferno fosse aqui, era minha maravilha. O inferno é lugar de chofre, onde o inferno é chofre, fogo, onde não há o dor da segunda morte, aonde o Satanás fica perturbando você lá dentro daquele fogaréu que nunca se apaga, os bichos saindo pela sua boca, pelo seu nariz. Está escrito na palavra, eu falei, quando eu estou falando para a pessoa da minha irmã do seu médico, acho que esse nome dela veio com ela conversando mais, ele está falando sobre isso. É muito triste, é muita porcaria que se vê Satanás e ficar com ele na vida do Senhor. Gente, as pessoas querem morrer e não vão morrer.
Está escrito na palavra, as pessoas podem pular de um prédio de 20 andares, mas não morre, porque tem que ser escravo dele. Você vai querer isso para você? Eu vou querer isso para mim? Jamais. Não, eu quero o meu Senhor. Eu nem ia falar isso aqui, mas Deus está mandando falar, eu vou falar, estou falando porque tem coisa na igreja que a igreja precisa se alertar, tem coisa que a igreja precisa saber. Eu tenho 48 anos de evangelho, missionária, já vim do Rio de Janeiro, já teve vários pastores, vários estudos. Não estou dizendo que eu sou sabida, mas a gente vai dando a palavra, você vai aprendendo, eu vou ensinando. Meu esposo, quando eu casei com ele, ele quase não sabia da Bíblia. Eu estava até falando para a minha neta hoje, tem que botar ele para pregar, porque quando ele manda a oportunidade, o Senhor usa ele. Ele fala dentro da palavra, ele não sabe ler, mas o Espírito Santo toca e dá sabedoria. E às vezes uma pessoa não sabe ler, prega mais do que eu que sei ler. Porque é o Santo, você prega na unção, na sabedoria do Espírito Santo. Então eu louvo a Deus porque nós temos aprendido muito, nós dois, eu aprendo com ele, aprendo comigo. E é muito importante isso, igreja. Mas fica firme na presença, busca Deus. Lá no Isaías fala, buscar o Senhor enquanto se pode achar, e orar enquanto está perto. E quanto mais a gente chega mais perto de Deus, mais a gente se conhece mais. Quando você clama ao Senhor, Ele te responde. Às vezes a pessoa fala, eu vou para a igreja, vou lá receber uma oração. O mesmo Deus que você conhece, que você sabe orar, é o mesmo Deus que a pastora ora, é o mesmo Deus que eu oro. Deus quer que a gente ore, busque. Tem uma pessoa lá na São Francisco, falando do meu esposo. Fizeram uma coisa para a mulher remédio nenhum, a mulher fica boa. Gasta dinheiro com consulta, medicamento, nada. Ela vive na igreja, mas ela sabe aquele tempo domingo, se só vai no domingo, uma vez ou outra. Igual aqui, outro teve tudo. Outro eu vim amanhã, não. Eu vim ontem, não. Quanto mais você vir, mais você é abençoada. Vem naquele dia que você está com preguiça que não quer vir, é a anjo do Senhor, que a palavra que ele sobe e desce, subindo, levando seus pedidos e trazendo sua bênção. Às vezes é naquele dia que ele vai trazer a sua bênção. Você não veio e perdeu, vai lá para o final da fila. Outra coisa, você ora quando vai dormir. De madrugada você acorda perto do sono, você não tem coragem de se levantar e orar. E na palavra de Deus diz que a oração de madrugada, a fila é menor, porque muitos estão dormindo. Enquanto o mundo está dormindo, você está ali buscando a Deus. A minha neta pegou uma dengue, quase virou hemorrágica. A menina passou muito mal. Eu peguei ela, ficou 10 dias conosco, cuidando dela, orando. A minha neta hoje foi embora bem para casa, amanhã já vai trabalhar. E é assim que Deus faz nas nossas vidas. Mas busque mesmo o Senhor. Não se canse de orar. Na Bíblia de orar é sem cessar. Você sabe que quanto mais você fala com Deus, quanto mais você pede, mais você recebe. Na Bíblia diz que quem busca acha. Quem pede, recebe. E é nós pedindo ao Senhor. Aí essa mulher lá, ela está lá com um problema muito sério, pedindo oração, vou até o nome dela aqui na igreja. E ela chegou, missionária, o médico falou que eu não tenho jeito. O meu remédio é jejum e oração. A gente ora, a gente jejua, mas Deus quer que você pague o preço. Não adianta, se Deus quer algo meu, eu ficar esperando a oração da pastora, a oração dos irmãos. Eu não sei orar, eu não sei mergulhar, não sei pedir, não é o mesmo Deus. Deus quer ver o nosso clamor, a nossa petição, clamar, chorar, que Deus ouve a oração, porque o choro remove o coração de Deus. Muitas das vezes você está com problema, com enfermidade, uma causa, você começa a orar de madrugada, quando você vê, você sente o Senhor ombro a ombro com você. Quantas das vezes eu vi o Senhor chegar ombro a ombro comigo, me consolar, me dar força para me prosseguir. Isso é muito bom, é muito bom, muito bom. Porque lá em Mateus 28, fala assim, todo poder foi dado no céu e na terra. Em meu nome expulsarás demônios, curarás enfermos, operarás maravilha. No nome do Senhor, a gente fará uma maravilha mais até do que Jesus fez aqui na terra. Porque nós temos autoridade. Ele deu isso para mim e para você, o poder e a autoridade, o nome dele. Peça ao Senhor, não espere a pastora, não espere outra pessoa, Deus quer ouvir de você, Deus quer ouvir o seu
amor. Porque uma vez, assim que você tem Jesus, nova convertida, uma pessoa fez uma macumba com meu esposo lá no Rio de Janeiro, pegou no meu filhinho de 10 anos. Eu passei uma noite em claro orando com aquele troço que atingiu meu filho. E teve uma hora que o Senhor me deu uma autoridade, eu não vinha convertida, não sabia nem orar direito. O Senhor falou para mim, lê Isaías 52. Aí eu peguei o livro, abri Isaías 52, aí li. Falou, desperta, desperta, ó filha de Sião, veste da tua vestidura. Aí aquilo me alertou, aí me deu uma autoridade tão grande, igreja, que eu levantei de manhã, à noite e tarde, sem dormir. O menino sentindo uma dor no estômago. Primeira coisa que uma macumba pega na pessoa é o seu estômago que começa a doer. Aí eu levantei e falei, Satanás, eu sei que tu está aqui, mas tu não vai ficar aqui. Eu saí, irmão, dentro de casa, falando alto, estamos expulsando ele, com autoridade. Some de mundo abaixo, vai para o inferno da onde tu veio. Comecei a orar. Aí depois daquele dia, o Senhor falou para mim, então nós temos que despertar, não aceitar. Se vê alguma coisa que você sabe que é obra do adversário, clama o sangue, pisa na cabeça de Satanás, porque depois que você chegou, você fica debaixo dos nossos pés. Tem gente que tem medo de Satanás, tem medo de maniaco. Eu não tenho medo não, querido. Viu que vieram, massa de 10 de 10 sem ser e acabou, não tem esse negócio não. Porque Deus deu poder para mim e para você. Todo poder foi dado no céu e na terra. Na terra foi para nós. Nós somos privilegiados, porque o Senhor Deus nos escolheu, nos chamou, porque Ele garantiu a obra dele na nossa mão. E tudo que você vai fazer, o Senhor é conosco, o Senhor nos dá vitória. Ele nunca deixa a gente passar decepção. Quando eu aceitei Jesus, eu comecei a evangelizar, nem sabia evangelizar direito, fiz um curso lá no Rio, aí aprendi como que a gente evangeliza as pessoas. Aí tinha uma mulher lá, uma católica do pé roxo, que não queria não ouvir o nome de Deus. Eu fui lá dar um bilhete de folhetim para ela, ela falou assim, fechou a porta, mas não deu tempo, eu cheguei primeiro. Ah, se eu for para a sua igreja, eu convidei ela. Se eu for para lá, eu vou arrumar um homem para me casar. Eu falei, olha, lá para Deus, vem buscar primeiro o reino de Deus, a sua justiça, as demais coisas que serão acrescentadas. Você vai na Bíblia, vai abençoar, você vai arrumar um varão, vai casar e vai ser feliz. A mulher foi hoje, há muito tempo, mas ela casou, se Jesus, está na igreja, né? Uma sementinha que a gente planta. Eu acho tão maravilhoso quando a gente planta a semente, daqui a pouco você vê a pessoa servindo a Deus. Eu fico muito feliz com isso, porque o produtor, aquela semente nasceu. Vamos plantar, vamos falar de Jesus. Eu vou parar por aqui, senão é a hora da psicóloga, que o Espírito Santo de Deus possa falar o coração da igreja. Mas eu falo para a igreja, permaneça firme, orando, jejuando, santificando, que Jesus está voltando, amém? E eu agradeço a oportunidade de ouvir. Glória a Deus. Que Deus abençoe a